Muito bom dia. Queria para já agradecer o convite para estar aqui a apresentar este tema, no lugar da Maria, por ela ter ido então receber um prémio que muito nos orgulha, e cabe-me a tarefa de abrir esta mesa, intitulada Infecções do século XXI, com aquele que alguns consideram o parente pobre, pelo menos na pneumologia. E acho que se impõe, essa é a primeira pergunta, de facto, que se a tuberculose ainda existe e se faz sentido termos aqui uma palestra sobre a tuberculose, esta infecção tão antiga e muitas vezes esquecida. E, de facto, porquê é que devemos falar de tuberculose? Ela ainda é um problema hoje em dia? Podemos começar por falar a nível mundial. Sim, de facto, a tuberculose é um grande problema, está no top 10 das causas de morte no mundo, é a primeira causa de morte por um agente infeccioso único, causou a morte a 1,2 a 1,4 milhões de pessoas HIV negativas em 2017 e a 300 mil HIV positivos. 10 milhões de novos casos ocorreram nesse ano, a maior parte em adultos, a maioria do sexo masculino, quase 10% em HIV positivos, sendo que os países com maior incidência de tuberculose são a Índia, a China e a Indonésia, e na Europa temos apenas 3% dos casos de tuberculose mundial. O que é certo é que as mortes por tuberculose têm vindo a diminuir, sendo que o maior decréscimo ocorreu, pelo menos no período 2013-2017, na Europa, com um decréscimo de 11%, e a incidência mundial também tem vindo a diminuir lentamente, cerca de 2% ao ano. Aqui podemos ver um mapa mundial onde se observa a incidência de tuberculose por 100 mil habitantes. Portugal está... Portugal está com uma cor bastante próxima aos restantes países da Europa Ocidental. Felizmente, nós desde 2015 que somos um país de baixa incidência e podemos ver aqui que, de facto, a África subsaariana, a África do Sul, o Sudeste Asiático e a Índia, assim como a América do Sul, são os países em que este é um problema ainda muito grave. E em Portugal, qual é a nossa situação atual? O que é certo, como eu já disse, é que a incidência de tuberculose em Portugal tem vindo a diminuir. Nós passámos a barreira dos 20 casos por 100 mil habitantes em 2015, que nos define agora como um país de baixa incidência. Neste momento, vamos a caminho de uma incidência próxima dos 16, 17 casos. Sabemos que, segundo dados da DGS, em 2017 houve 1.741 casos, com 1.607 casos novos. Tivemos uma taxa de incidência então na volta dos 16 por 100 mil habitantes e que nos últimos 10 anos houve uma diminuição de 40% da incidência de tuberculose em Portugal, cerca de 5% de diminuição ao ano. Mas quais são as características de um país de baixa incidência? O que é que isso significa na prática? Um país de baixa incidência é um país que tem uma baixa taxa de transmissão na população geral. A maioria dos casos resultam de reativações, por isso temos uma idade média dos doentes superior. Temos concentração em grupos de risco, a maior parte dos casos ocorre em grupos de risco, que são eles os reclusos, utilizadores de drogas, alcoólicos, sem abrigo, migrantes de países de alta incidência e profissionais de saúde, entre outros. E temos concentração dos casos em grandes centros urbanos. Além disso, esta baixa incidência, que também é muito publicitada, não é? E de facto é uma conquista, acaba por fazer com que a tuberculose perca visibilidade e, no fundo, baixemos um pouco a guarda relativamente ao seu combate, havendo menos medidas políticas nesse sentido, baixa sensibilização dos clínicos e baixa resposta da saúde pública, que vai ter consequências depois na forma como nós diagnosticamos, as vezes que nós pensamos nesta infecção e como é que as coisas correm em termos de manuseamento do seu diagnóstico. Sabemos também que a maioria dos casos de tuberculose pulmonar em Portugal foi tuberculose pulmonar. As formas extrapulmonares mais frequentes são a pleural e a linfática extratorácica. Tal como seria de esperar, a maior parte, mais de metade dos casos foram notificados em grandes centros urbanos, em Lisboa e no Porto. E também a maioria no sexo masculino. De facto, a idade média tem vindo a subir, situando-se neste momento na volta dos 50 anos, e mais de um quarto dos doentes apresentam uma idade superior a 65 anos.
cerca de 19% dos casos de tuberculose ocorreram em pessoas nascidas fora do país e a taxa de incidência de tuberculose na população estrangeira em 2017 foi de cerca de 83 casos, quase 84 por 100 mil, ou seja, mais de 5 vezes a incidência nacional estimada, o que também vai de encontro às características de um país de baixa incidência. Cerca de 10% dos doentes eram HIV positivos. Em termos da tuberculose na região norte, estes são dados da ARS Norte de 2016, que foram publicados no relatório de 2018. Podemos ver aqui que Vila Real, tem uma taxa de incidência similar à média nacional, embora um bocadinho superior. Ali aqueles aqueles concelhos pintados a verde mais escuro correspondem a Penafiel, que é uma zona da região norte, também com uma alta incidência de tuberculose, por vários fatores que não vale a pena aqui abordar. No entanto, temos vindo a ter uma evolução positiva, com uma diminuição da incidência ao longo dos anos. Houve, no ano de 2016, menos 103 casos de tuberculose relativamente ao ano de 2015. O que corresponde a uma diminuição de cerca de 11%, o que é muito positivo, e uma diminuição de cerca de 5% ao ano desde 2000 a 2016. Comparativamente com o panorama nacional, a nossa população tem menos cidadãos estrangeiros, menos co-infectados HIV e menos tuberculose multiresistente, o que também é positivo. O resto das características são mais ou menos similares à realidade nacional. E no nosso centro hospitalar, qual é a nossa realidade? Em 2017 houve 19 casos notificados, a maioria deles no serviço de urgência, com predomínio do sexo masculino e com uma média de idades na volta dos 55 anos. Quase metade dos doentes eram bacilíferos e tivemos 8 casos de tuberculose extrapulmonar, sendo que houve 2 formas do sistema nervoso central, 4 ganglionares e 2 digestivas. Não tivemos nenhum caso de multiresistência. Já em 2018, só até outubro já tínhamos tido 27 notificações, também a maioria do sexo masculino, com uma média de idades muito similar, e um caso de tuberculose pleural multiresistente, assim como um caso de resistência à isoniazida. Mas, apesar deste pequeno aumento no ano 2018, se o panorama nacional é assim tão positivo, porquê é que estamos a falar nisto? Porque, de facto, a maneira como nós abordamos a tuberculose podia melhorar, e muito, e disso depende conseguirmos erradicá-la, que esse é o objetivo último e um dos objetivos da Organização Mundial de Saúde. O que é certo é que nós demoramos muito a diagnosticar a tuberculose. Este foi um estudo que foi feito em 2013 no CDP de Gaia, em que se averiguou qual era o tempo que levava desde que o doente tinha sintomas até se obter um diagnóstico. Claro que aqui entram outras variáveis, nomeadamente o tempo que o doente leva a procurar os cuidados de saúde, e isso nós temos mais dificuldade em controlar, como é óbvio, mas mesmo desde que ele nos chega à primeira consulta até ao diagnóstico, a demora era longa demais, e isso tem que mudar. E uma das formas de fazer isso é pela formação, pela educação e pela sensibilização para a existência de tuberculose em Portugal. Portanto, acho que esta apresentação faz todo o sentido. Passando à segunda parte da apresentação, tuberculose extrapulmonar. Porquê a tuberculose extrapulmonar? O que é que isso interessa? Se a tuberculose, em geral, tem vindo a diminuir de incidência, o mesmo não se passa com a tuberculose extrapulmonar. Ela tem-se mantido mais ou menos estável. Como podemos ver ali, desfocado, apesar de tudo, esta zona amarela do gráfico. Podemos ver aqui também que quer a tuberculose em termos gerais, quer a tuberculose pulmonar tem vindo a diminuir, quer em todos os países, quer nos países de alta e baixa incidência, mas a tuberculose extrapulmonar não. Tem-se mantido mais ou menos estável ou até aumentado. E devido a esta diminuição da tuberculose pulmonar, ocorre, por conseguinte, é óbvio, um aumento da proporção da tuberculose extrapulmonar, como podemos ver aqui neste gráfico. E porquê que isso acontece? Basicamente, acontece porque a tuberculose extrapulmonar é difícil de diagnosticar. Nós demoramos muito a diagnosticá-la e ela não é assim tão incomum como isso. 25% dos adultos com tuberculose apresenta-se com uma forma extrapulmonar,
Mas a tuberculose extrapulmonar tem um diagnóstico diferencial muito vasto, com grande variedade de manifestações clínicas, mimetizando outras patologias. É um diagnóstico de difícil confirmação pela natureza paucibacilar das amostras, pela incapacidade de colher amostras apropriadas e pelo uso da amostra para outros testes diagnósticos, esquecendo-nos muitas vezes da cultura e do exame direto. E também porque é frequente que estas formas de tuberculose encontrem outras especialidades médicas que não estão tão alerta para a existência de tuberculose, porque habitualmente não são confrontadas com ela e por isso não pensam nessa hipótese diagnóstica. Portanto, é fundamental sensibilizar os clínicos para a existência de tuberculose, especialmente na forma extrapulmonar. Portanto, passando então à tuberculose extrapulmonar por locais. A tuberculose pode afetar qualquer órgão, mas além do pulmão, a ganglionar é certamente a forma mais frequente. A idade mediana de atingimento são os 40 anos, afeta mais o sexo feminino e, obviamente, a clínica depende da adenopatia e do local da adenopatia e do status imunitário do doente. Tipicamente, ela apresenta-se com uma adenopatia não dolorosa, crónica e isolada, mais frequentemente à direita, e isto tem a ver com o facto, com a forma como a drenagem linfática do pulmão é feita. E aqui temos que falar no chamado abscesso frio, que é uma coisa muito típica da tuberculose, em que podemos ter massas ou, de facto, tuberculose em diferentes locais, mas habitualmente não existem grandes sinais inflamatórios. E vamos ver isso ao longo da apresentação, é um achado típico e frequente. Podemos encontrar, então, uma massa firme, fixa aos planos subjacentes e, habitualmente, não temos sintomas sistémicos, exceto em HIV positivos, em que podemos, de facto, ter mais sintomas sistémicos do que nos HIV negativos. Em termos de apresentação clínica, a forma cervical é a mais comum, tipicamente, então, com uma massa unilateral nos triângulos cervicais anterior ou posterior, que pode ulcerar, fistulizar ou abscedar. Também podemos ter adenopatias submandibulares ou supraclaviculares, e esta doença é conhecida como escrófula, que certamente já todos ouvimos falar. As adenopatias mediastínicas obviamente não são adenopatias extratorácicas, mas achei que era importante falar porque elas podem apresentar-se de forma muito problemática, nomeadamente com compressão da via aérea, o que pode acontecer especialmente em crianças e em HIV positivos, com disfagia, perfuração esofágica, fístulas traqueoesofágicas, parésia das cordas vocais e até oclusão da artéria pulmonar, que faz diagnóstico diferencial com TEP. Aqui nesta imagem vemos uma protusão de uma adenopatia subcranial para a árvore brônquica que causou então estenose aqui deste brônquio principal. Podemos também ter adenopatias a nível abdominal, as mais frequentes são as periportais, seguidas das peripancreáticas e das mesentéricas. Se tivermos envolvimento de gânglios hepáticos, podemos ter icterícia, tromboses da veia porta, hipertensão portal, compressão das artérias renais, se tivermos adenopatias nessa zona que também podem dar hipertensão renovascular, e podemos até ter compressão de porções do tubo digestivo, como por exemplo do duodeno. Podemos ainda ter envolvimento dos gânglios intramamários, axilares e inguinais. E como é que nós diagnosticamos a tuberculose ganglionar? Como é óbvio, temos que isolar o Mycobacterium e isso pode ser feito por exame direto ou cultura, ou também podemos ter a ajuda da histologia, aí não com o isolamento do agente, mas com a existência de granulomas. Como é que podemos obter esta amostra? Por punção aspirativa, que é uma forma barata, relativamente segura de obter a amostra, mas tem o risco de criar um trajeto para a pele. Por biópsia excisional, que segundo alguns autores é a primeira opção. Também podemos usar as biópsias core com boa acuidade, ou se tivermos só adenopatias intratorácicas isoladas, podemos ter que recorrer à mediastinoscopia ou ao EBUS. Em termos de processamento da amostra, não nos podemos esquecer de, além do exame histológico, como é óbvio, pedir o exame direto e o exame cultural com PCR para Mycobacterium tuberculosis. Esta PCR serve apenas para diagnóstico, não serve para monitorização, e não podemos esquecer-nos que em amostras, em biópsias, obviamente não podemos usar o fixador se esse espécime vai para cultura, com risco de comprometermos os resultados do exame. 18 a 42% dos doentes têm tuberculose pulmonar e devem fazer imagem torácica, até porque isso tem impacto em termos de isolamento do doente e do seu manuseamento.
As culturas de expectoração positivas são, apesar de tudo, incomuns e a maioria dos doentes não tem evidência de doença na radiografia torácica. Em termos de imagem cervical, esta não permite o diagnóstico, mas pode ser útil para guiar a biópsia ou para identificar um local bom para fazer essa colheita. As hemoculturas raramente são positivas, mas podem ser positivas em doentes com HIV ou imunodeprimidos por outro motivo, com tuberculose disseminada, por isso podem ser pedidas. Já o TST e o IGRA têm uma utilidade limitada, uma vez que, apesar de eles serem positivos nestes doentes, muitas vezes, especialmente se forem HIV negativos, eles não estabelecem um diagnóstico de tuberculose. E se forem negativos, também não excluem, especialmente em HIV positivos. Portanto, devem ser usados com cuidado. Em resumo, não esquecer, tuberculose ganglionar, adultos jovens com uma adenopatia cervical isolada não dolorosa, sem sintomas sistémicos, quadros clínicos muito diversos, dependendo do local da adenopatia, diagnóstico com uma amostra dessa adenopatia e, habitualmente, não tem doença pulmonar associada, mas devemos sempre procurá-la na mesma. Passando à segunda forma mais frequente de tuberculose extrapulmonar, ela é a tuberculose pleural, que é considerada, segundo a maioria dos autores, como uma forma de tuberculose extrapulmonar, por estranho que isso possa parecer. Clinicamente é mais típico de aparecer em indivíduos jovens e, ao contrário do que nós possamos pensar à partida acerca da tuberculose, a tuberculose pleural tem uma instalação aguda, sendo que a maioria dos doentes tem evolução inferior a um mês e alguns têm até um terço, evolução inferior a uma semana. Tipicamente apresentam-se com febre, toracalgia pleurítica e tosse não produtiva. Podem também ter alguns sintomas constitucionais, como suores noturnos, astenia, perda de peso e também podem apresentar-se com dispneia. É típica a tuberculose pleural da população HIV, que habitualmente se apresentam como indivíduos mais velhos, com mais sintomas sistémicos, nomeadamente até taquipneia, diarreia, hepatosplenomegália e linfadenopatias. Em termos radiológicos, é tipicamente um derrame pleural unilateral, mais vezes de pequeno ou médio volume. Em HIV negativos é mais frequente encontrá-lo à direita e temos doença parenquimatosa quase sempre, pelo menos se procurarmos com a forma mais sensível de encontrar, que é a ataque torácica. Em termos de líquido pleural, tipicamente, óbvio que temos um líquido exudativo com proteínas e LDH aumentadas, com predomínio de mononucleares, que no início da doença pode não ser bem assim, podemos ter um predomínio de polimorfonucleares e uma ADA elevada. E a ADA é um marcador valiosíssimo no diagnóstico da tuberculose pleural. Tem alta especificidade e sensibilidade, especialmente se for acima de 45 ou 60. É claro que ela pode estar mais baixa em certos grupos, nomeadamente em idosos e fumadores, e também pode estar mais alta, nomeadamente em derrames por linfoma, empiemas, etc., mas na mesma ela tem grande utilidade. Como é que nós diagnosticamos a tuberculose pleural? Voltamos ao mesmo, isolar o MT. No líquido pleural, infelizmente, esta é uma forma paucibacilar e por isso o exame direto tem uma acuidade baixa. Mesmo a cultura também podia ser muito melhor, ela é mais provável de ser positiva em HIV positivos, derrames pleurais neutrofílicos, loculados ou em amostras no início da doença, mas se a primeira toracocentese for negativa, podemos ponderar repeti-la porque isso aumenta a sensibilidade. As excreções brônquicas também têm uma acuidade modesta, ela melhora um pouco se tivermos uma expectoração induzida, mesmo que os doentes não tenham evidência de doença parenquimatosa na radiografia torácica, e podemos considerar fazer broncofibroscopia para aumentar a nossa acuidade. Finalmente, a biópsia pleural pode ser enviada para exame direto ou para cultura e tem uma sensibilidade bastante mais alta. Também pode ser enviada para exame histológico, onde podemos observar granulomas caseosos e este exame histológico é positivo em 80% dos casos. A biópsia por toracoscopia também tem uma excelente sensibilidade e não nos devemos nunca esquecer, se estamos a pensar em tuberculose pleural, de enviar as amostras para exame cultural. A cultura do líquido pleural e das excreções brônquicas, apesar de tudo, tem uma acuidade bastante satisfatória na volta dos 80%. Portanto, em resumo, tuberculose pleural mais em jovens e HIVs, uma clínica aguda,
Tipicamente temos doença parenquimatosa, temos um eixo dado com predomínio de mononucleares e uma ADA elevada, e isto é típico de tuberculose, portanto, quando temos um derrame com estas características, devemos pensar em tuberculose. O doente só tem que ser isolado se tiver bacilos na expectoração, e é fundamental isolarmos o bacilo, não é possível enfatizar isto o suficiente, seja por que forma for, por amostras respiratórias, líquido pleural ou mesmo biópsia pleural. Seguidamente temos a tuberculose genitourinária, que, surpreendentemente, se calhar para alguns, é a terceira forma extrapulmonar mais comum. Ocorre em cerca de 2 a 20% dos doentes com tuberculose pulmonar e em mais de 60%, pode chegar a mais de 60% dos doentes com tuberculose miliar, e tem uma incidência superior no sexo masculino, com uma idade média na volta dos 40 anos. A tuberculose genitourinária pode envolver, então, falando primeiro da forma renal e urológica, ela tipicamente envolve o trato urinário, com ocorrência de estenose e obstrução dos ureteres, hidronefrose e disfunção renal. É mais frequente termos um envolvimento unilateral, uma instalação insidiosa que se inicia com sintomas inespecíficos. Quando o doente desenvolve uma cistite, apresenta então sintomas urinários baixos, como disúria, urgência miccional, nictúria e poliaquiúria. Temos hematúria micro ou macroscópica não dolorosa em 90% dos casos e raramente temos sintomas sistémicos. Mas aquilo que é mais típico da tuberculose urinária é a piúria estéril, que é característico da tuberculose, que basicamente é a existência de piúria com culturas persistentemente negativas, e isso deve nos fazer pensar em tuberculose urinária. A creatinina habitualmente está normal, porque temos uma doença unilateral. A tuberculose também pode envolver o rim em si, embora isso seja bastante mais raro. Pode originar nefrites intersticiais ou mesmo glomerulopatias. E aqui nas imagens podemos ver o rim esquerdo aqui completamente sem função e uma bexiga típica da cistite tuberculosa com diminuição do volume, a chamada bexiga de Dahl, pela fibrose, ulceração que ocorre nesta doença. Aqui também a mesma coisa, com estenoses a nível dos ureteres. Aqui é mesmo um rim também completamente sem função e aqui um abscesso. Dentro da tuberculose genitourinária, podemos também falar então da tuberculose genital. A tuberculose genital no sexo masculino desenvolve-se mais frequentemente a nível do epidídimo. Pode-se apresentar com a presença do nódulo escrotal ou com o aumento da consistência do epidídimo ou outras formas, porque ela pode afetar qualquer parte do sistema genital masculino. E também se pode apresentar com um quadro de infertilidade. No sexo feminino, afeta mais frequentemente as trompas de falópio, frequentemente de forma bilateral. Pode ocorrer transmissão sexual. A transmissão vertical é rara e também se pode apresentar com um quadro de infertilidade ou também de dor pélvica ou irregularidades menstruais. Em termos de diagnóstico, temos que demonstrar a presença de Mycobacterium tuberculosis na urina. Devemos escolher 3 a 6 amostras da primeira urina da manhã e, isto é super importante, a positividade do exame direto na urina não faz o diagnóstico de tuberculose urinária. Isto porque podem estar presentes micobactérias não tuberculosas como contaminantes. As culturas da urina têm bastante bons resultados, com uma sensibilidade elevada e uma especificidade também. Atenção aos falsos negativos pela exposição a fluoroquinolonas, que é um antibiótico frequentemente usado para o tratamento de infecções urinárias, que provavelmente são a nossa primeira hipótese diagnóstica em doentes com esta clínica. O PCR do Mycobacterium na urina, a PCR do Mycobacterium também tem uma especificidade e sensibilidade elevadas e pode ser usado para nos ajudar no diagnóstico. E lembrar que o envolvimento das porções superiores e inferiores do trato urinário é fortemente sugestivo a tuberculose, ou seja, do início do trato urinário com os ureteres, os bacinetes e também da bexiga. Isso é muito sugestivo. Se a cultura não for diagnóstica, podemos ponderar fazer uma punção aspirativa, biópsia renal ou mesmo da bexiga. E, quanto à tuberculose genital, no homem devemos investigar a presença de tuberculose urinária. Se esta não estiver presente, tem uma orientação diagnóstica semelhante à mulher, com uma biópsia do local afetado, sendo esta biópsia enviada para exame histológico, exame direto e cultura. Passando à tuberculose óssea.
A tuberculose óssea representa 10 a 35% dos casos de tuberculose extrapulmonar. Existe uma proporção similar entre HIV positivos e HIV negativos e a forma mais comum é o mal de Pote, que representa 50% dos casos de tuberculose óssea. Ela pode desenvolver-se imediatamente após o contacto, a infecção propriamente dita, ou após décadas de infecção latente, quando há imunodepressão do indivíduo por algum motivo, que HIV, fármacos, idade avançada, neoplasia, etc. O envolvimento ósseo articular também pode ocorrer por contiguidade e qualquer osso pode estar afetado. E relembrar que quanto mais estranho for o osso, mais difícil o diagnóstico, porque ninguém vai pensar nisso. A ocorrência de tuberculose pulmonar em simultâneo é variável entre as séries, mas na maior que foi feita foi de cerca de 2,7%, ou seja, bastante baixa. Passando então a falar das apresentações possíveis de tuberculose óssea, temos à cabeça o mal de Pote, que é basicamente a tuberculose da coluna vertebral. Ela afeta principalmente vértebras torácicas baixas e as primeiras vértebras lombares. Habitualmente a infecção afeta primeiramente a porção anterior das articulações intervertebrais e ela só depois de afetar duas vértebras contíguas é que infecta o disco intervertebral. E isso pode dar, em termos de estudo imagiológico, uma imagem de poupança do disco, que nos permite de fazer a distinção entre a tuberculose óssea e outras formas de espondilodiscite. Quando há infecção do disco e dessas vértebras contíguas, pode ocorrer colapso vertebral e o aparecimento destas imagens tão bonitas, com uma deformação impressionante da coluna, com esta coluna cifótica, que também pode originar quadros de paraplegia ou também de abscesso frio, o tal abscesso frio tão típico da tuberculose. Em termos de clínica, ela manifesta-se por dor local, que pode ter semanas a meses de evolução, também pode haver lugar a espasmo muscular ou rigidez. Os sintomas constitucionais estão presentes em menos de 40% dos casos e podemos observar uma marcha típica, que é a marcha de Alderman, que basicamente é uma posição adotada pelos doentes com doença da coluna dorsal baixa, de base alargada, abdômen para a frente, ombros para trás, na tentativa de aliviar a pressão da coluna axial, dado terem dor. Passando à artrite-tuberculosa, ela é habitualmente uma doença monoarticular, afeta mais frequentemente o joelho ou a anca, caracterizando-se pelo aparecimento de edema, dor e impotência funcional, que se pode arrastar por semanas ou meses, uma articulação, mais uma vez, fria, sem grandes sinais inflamatórios, com sintomas constitucionais em cerca de 30% dos casos. E estes são doentes que, especialmente quando a articulação da anca é afetada, têm grande perda de função, com deformação articular e destruição dessa articulação. Finalmente, a osteomielite extraespinhal é a osteomielite dos outros ossos do corpo humano, infectados pelo Mycobacterium tuberculosis, que não a coluna, pode ocorrer em qualquer osso, desde as costelas ao crânio, punho, falange. É tipicamente monofocal, mas pode não ser, e aí faz diagnóstico diferencial com doenças metastáticas e usualmente tem um caráter insidioso. Pela possibilidade de poder afetar diferentes ossos, ela pode dar quadros clínicos tão variados como parésia facial periférica, massas da parede torácica, etc. O diagnóstico tem como principal desafio pensarmos nela, pensarmos na tuberculose óssea. Temos que colher material infectado e enviá-lo para exame direto ou cultura. Isso pode ser feito por biópsia óssea ou pulsão aspirativa e a TAC pode nos ajudar a guiar esta técnica. A radiografia apresenta achados inespecíficos, portanto não tem grande utilidade. Para a artrite tuberculosa podemos usar a biópsia sinovial. A colheita de líquido sinovial tem também achados inespecíficos, portanto não nos ajuda muito. E podemos colher material de drenagem espontânea, se ela ocorrer, mas tendo em conta que podemos isolar agentes colonizantes que não são os verdadeiros causadores da infecção. Passando à tuberculose disseminada. A tuberculose disseminada também é designada por tuberculose miliar e ela tem este nome por aqueles grãozinhos que estão ali ao canto, que se chamam milhete, e pela semelhança das formações que aparecem nos órgãos sólidos quando os doentes têm uma tuberculose miliar com este milhete. A tuberculose miliar abrange, no fundo, todas as formas progressivas e disseminadas de tuberculose por via hematogénea. Era possível fazer aqui uma apresentação só sobre isto, portanto, de forma
mais ou menos resumida, ela pode-se apresentar com uma clínica subaguda ou crónica. Neste tipo de clínica podemos ter coisas tão diversas como atrasos de crescimento, febres de origem desconhecida, disfunção de um ou mais órgãos. Os órgãos mais frequentemente afetados são órgãos muito vascularizados, porque a disseminação é hematogénea, como por exemplo o osso, o fígado, o baço, o sistema nervoso central, as suprarrenais e, claro, o pulmão. Em termos de apresentações agudas, podemos ter disfunções multiorgânicas, choques céticos e até quadros da ARDS, embora isso seja francamente raro, mesmo em países de alta incidência, chega apenas aos 2%. Mais de 50% dos doentes têm tuberculose pulmonar e a clínica, obviamente, depende do órgão ou do sistema envolvido. Detalhando apenas dentro de alguns dos órgãos mais afetados, a tuberculose hepática pode-se apresentar com dor abdominal difusa ou do quadrante superior direito, náuseas, vômitos, diarreia, quadros de icterícia colestática, até de falência hepática, embora isso seja raro, e muito frequentemente temos alterações dos exames laboratoriais. Na tuberculose do sistema nervoso central temos lesões difusamente distribuídas pelo cérebro, mas sem a distribuição típica justaventricular da meningite tuberculosa. A tuberculose adrenal é evidente em 40% das autópsias dos doentes com tuberculose miliar, mas raramente tem tradução clínica. E a tuberculose peritoneal caracteriza-se pelo aparecimento da ascite, febre, astenia, dor abdominal. Temos um líquido peritoneal com linfocitose, aumento das proteínas e dos marcadores inflamatórios e o diagnóstico é com a cultura do líquido peritoneal. De referir que a superfície do peritoneu pode demonstrar a presença de lesões focais granulomatosas e isto é um caso que já ocorreu no nosso hospital. Houve uma situação de uma rapariga jovem que fez uma laparotomia exploradora por uma suspeita de um tumor do ovário e tinha uma tuberculose peritoneal. Portanto, isto é a nossa realidade, existe. Em termos de diagnóstico, devemos pensar em tuberculose disseminada se tivermos um doente com febre, sudorese noturna e disfunção de órgão que tenha fatores de risco para a exposição à tuberculose. É fundamental fazer uma história e exame físico pormenorizados, incluindo fundoscopia, porque a fundoscopia pode apresentar achados muito típicos de tuberculose disseminada, nomeadamente a nível ocular, que, se presentes, suportam fortemente o diagnóstico, que é a presença daquelas imagens ali, que são tubérculos coroideus. Devemos sempre avaliar a presença de tuberculose pulmonar. A nível laboratorial podemos ter uma variedade enorme de alterações que vão desde anemia, pancitopenia, hiponatrémia, hipercalcémia, piúria estéril, aumento dos marcadores inflamatórios, etc, etc, etc. Se fizermos biópsia, mandar sempre para exame cultural. E as biópsias com maior acuidade são as biópsias hepáticas. Se tivermos disponível líquido pleural, líquido ascítico, urina, suco gástrico, expectoração, devemos escolher tanto mais amostras quanto seja possível de diferentes locais, porque isso aumenta a acuidade diagnóstica. E se suspeitar de disseminação hematogénea, pedir também hemoculturas com identificação da espécie para fazer distinção com a BCG. Na biópsia, observamos, obviamente, granulomas caseosos, mas que não são patognomónicos de tuberculose e podemos usar os testes de amplificação de ácidos nucleicos em amostras de outros locais que não a expectoração, embora isso seja uma utilização off-label. Passando à tuberculose do sistema nervoso central, temos 3 formas de apresentação. Aquela que ocorre mais em países de baixa incidência é a meningite tuberculosa, que é aquela que eu vou falar, cujo evento crítico é basicamente a ruptura de um tuberculoma para o espaço subaracnoideu. É mais frequente, pelo menos nos países de baixa incidência, quadros de reativação em adultos mais velhos com imunodeficiências de diferentes causas, idade, alcoolismo, desnutrição, terapêutica com anti-TNF-alfas. E ela representa 1% de todos os casos de tuberculose e 5% de toda a tuberculose extrapulmonar em imunocompetentes. A mortalidade é elevada e é uma das situações em que o tratamento deve ser iniciado imediatamente, assim que nós temos um doente com sinais meníngeos, LCR com glicose baixa e aumento das proteínas e pleocitose linfocítica, com evidência de tuberculose noutro local, devemos iniciar tratamento e esse início de tratamento não deve ser atrasado pela colheita de amostras, uma vez que não tem qualquer impacto na acuidade dessas amostras para o diagnóstico. O diagnóstico, em termos clínicos, devemos
lembrarmos que ela se desenvolve em 3 fases. A fase prodrómica, que pode durar 2 a 3 semanas, com instalação insidiosa de astenia, mal-estar, cefaleias, febrícula. A fase meningia, com o aparecimento do meningismo, vômitos, letargia, confusão e sinais neurológicos focais. E a fase paralítica, aqui já muito tarde, com coma, convulsões e hemiparésia. O LCR tem tipicamente as proteínas elevadas e uma glicose baixa, com uma pleocitose mononuclear. A ADA pode ser útil, mas está elevada noutras meningites bacterianas, por isso nem sempre é de confiança. E temos que demonstrar a presença de MT no LCR. Isso pode nos ajudar a ter um maior volume de LCR. Devemos fazer pelo menos 3 PLs seriadas, usar o último LCR retirado e mandar para exame direto e cultura, de preferência muito cuidadosos, porque isso é completamente crucial para fazer o diagnóstico. Ataque e a ressonância melhoraram a caracterização e a orientação da tuberculose do sistema nervoso central e a imagem mais típica é o realce das meninges da base com hidrocefalia, que é fortemente sugestiva de meningite tuberculosa. Referir ainda muito rapidamente a tuberculose pericárdica, que afeta 1 a 2% dos doentes com tuberculose pulmonar e que se caracteriza por uma clínica insidiosa que precede os sintomas cardiopulmonares. É mais provável se tivermos um líquido pericárdico exudativo com AD elevada e com predomínio de mononucleares com tuberculose noutro local. E devemos instituir corticoterapia se estiver presente pericardite constritiva ou houver risco disso. Em áreas onde a tuberculose não é endémica, devemos fazer biópsia pericárdica, pelo menos é isso que está recomendado, se a doença tiver uma evolução superior a 3 semanas sem diagnóstico e não está indicado iniciar terapêutica empírica sem um diagnóstico estabelecido. A tuberculose ocular, aquilo que eu queria referir aqui era que basicamente é uma exceção relativamente a todas as outras formas de tuberculose, porque o diagnóstico tem de ser clínico, com história e exame objetivo, ou através do isolamento do MT no outro local, ou ainda pelo TST ou pelo IGRA, porque não conseguimos obter amostras para cultura e pode estar indicado fazer corticoide em algumas situações. Finalmente, a tuberculose gastrointestinal afeta mais frequente a região ileocecal e por isso não é surpresa para ninguém que faz diagnóstico diferencial com doença de Crohn e que por isso as amostras colhidas em colonoscopias em doentes que têm essa suspeita devem ser sempre enviadas para exame cultural. Diferenças no tratamento da tuberculose extrapulmonar são poucas. A base do tratamento da tuberculose, não vou aqui falar em resistências, obviamente, é o HRZE, com os 4 fármacos durante 2 meses, prolongados mais 4 meses com isoniazida e rifampicina. Existem algumas pequenas diferenças, nomeadamente a nível da tuberculose ganglionar, podemos ter uma reação paradoxal com o aumento dos gânglios linfáticos durante ou após o cessado de tratamento, que não significa falha de tratamento. Na tuberculose pleural não está indicado usar corticoide e pode estar indicado fazer descorticação em alguns casos. Na óssea, existem autores, ou está ainda recomendado oficialmente que a terapêutica seja mais longa, embora já haja estudos com esquemas curtos e ultracurtos, mas isso ainda não é recomendado oficialmente. E na meningite tuberculosa, também uma duração mais longa, de 9 a 12 meses, substituir o etambutol pela streptomicina, porque este não penetra ou penetra pouco na barreira hematoencefálica, e fazer corticoterapia, sempre que tenhamos uma suspeita convincente de meningite tuberculosa. Para terminar, é fundamental o isolamento do Mycobacterium tuberculosis, como eu repeti infinitas vezes ao longo desta apresentação. Lembrar também que o MANTU e o IGRA positivos podem suportar o diagnóstico, mas nunca estabelecê-lo, e se negativos não o excluem, especialmente em imunodeprimidos. As formas mais frequentes são a ganglionar, pleural e a genito-urinária. Deve-se sempre avaliar-se a presença de tuberculose pulmonar e o diagnóstico de qualquer forma de tuberculose obriga à averiguação do estado de infecção HIV. Além disso, o maior desafio no diagnóstico da tuberculose extrapulmonar é considerar o diagnóstico. Por isso, pensem sempre nisso, porque essa é a forma de nós conseguirmos erradicar esta doença terrível. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Tá? Pode. Sim? Pronto. O tema que me propuseram apresentar foi tratar a hepatite B, que
como sabemos, a hepatite B tem sofrido algumas alterações epidemiológicas a nível mundial. Continua a ser um problema de saúde pública e tem uma elevada morbimortalidade. O que é que verificou-se atualmente que houve um aumento da hepatite B nos países europeus. Isto tem a ver muito com a imigração que tem vindo dos países endémicos. Por sua vez, nos países endémicos, a hepatite B tem vindo a diminuir nos últimos anos. Isto tem a ver com uma melhoria do status socioeconómico dos próprios doentes atualmente os doentes são vacinados, o que acaba por melhorar e diminuir esta prevalência. Sabemos que a hepatite B é dividida em 5 fases e continua a ser tem um processo dinâmico, ou seja, pode estar numa fase replicativa como pode estar num processo de imunidade. A hepatite B, tal como eu disse, é dividida em 5 fases. As 2 primeiras fases, tanto a infecção como a hepatite B crónica, têm um antigênio HBe positivo. Na fase 3 e 4, o antigênio já é negativo e uma fase 5 será a cura, ou seja, quando há negativação do antigênio HBs. Sabemos que na fase 1 há uma elevação aumentada do DNA do vírus da hepatite B, com um antigênio HBs positivo e com níveis de ALT normalizados. Esta é uma fase de alta contaminação, é preciso ter algum cuidado. Já por sua vez, na fase 2, o que difere entre um e outro é que há um aumento da transaminase, da ALT, e continua a haver um aumento do DNA da hepatite B e do antigênio de superfície. Por sua vez, na fase 3, já começa a haver uma diminuição do DNA, que normalmente é inferior a 2.000, mas pode estar entre valores entre 2.000 a 20.000. Os níveis de ALT voltam a diminuir. Já na fase 4, os níveis tanto de DNA como das transaminas ALT podem ser flutuantes. E então é isto que temos numa fase de hepatite B crónica com um antigênio negativo e anti-HBe. Tal como eu falei, na fase 5 há a negativação do antigênio de superfície, HBs, que muitas vezes não ocorre em muitos destes doentes. Isto é o que eu acabei de falar em cada uma das fases. E, portanto, quais são os objetivos num doente que tem hepatite B? Sem dúvida alguma que o que se pretende nestes doentes é que tenham uma melhor qualidade de vida e uma maior sobrevida. É preciso tentar prevenir o desenvolvimento de hepatocarcinoma nestes doentes, porque sabe-se que nos doentes com hepatite B crónica há um risco de desenvolvimento de cirrose em cerca de 8 a 20% e dos doentes com cirrose para desenvolvimento de hepatocarcinoma em cerca de 2 a 5%. Portanto, é preciso ter vigilância. É tentar prevenir os doentes que têm uma transmissão vertical, de mãe para filho, e a sua reativação, nomeadamente, muitas vezes relacionados com imunossupressão ou quimioterapia, e ter alguma prevenção ou tratar doentes que tenham manifestações extrahepáticas deste vírus. E, portanto, quais são os objetivos que nós pretendemos num doente que tem hepatite B? Sem dúvida alguma, o endpoint primário nestes doentes é ver uma supressão prolongada de longo tempo do vírus DNA, que ele tem um efeito muito importante na replicação do vírus. Um endpoint também bastante relevante é haver a perda do antigênio HBe e às vezes ou não a seroconversão destes doentes. Também é bastante importante tentar haver uma normalização dos níveis das transaminas, da ALT, o que vai permitir uma supressão a longo prazo da própria replicação do vírus. Claro que o endpoint, como eu disse, o endpoint ótimo nestes doentes é realmente a perda do antigênio HBs, que nem sempre ocorre, havendo ou não a seroconversão. Isto, sem dúvida, que há uma supressão da replicação. E quando é que os doentes que têm hepatite B, devem ser tratados? Quais os doentes que têm indicação para? São doentes, sem dúvida alguma, que têm hepatite B crónica, em que o antigênio HBe é positivo ou negativo. Isto porque, desde que tenham um vírus DNA superior a 2.000, a ALT seja superior ao limite superior do normal e tenham ou não fibrose moderada. Os doentes também com cirrose e que o DNA seja detectável também têm indicação para serem tratados, e quando o DNA superior a 20.000, ou seja, um valor já muito elevado, e os níveis da ALT também normalmente superiores a 2, o limite superior do normal, independentemente do tipo de se tenham fibrose ou não. Há doentes que pode-se ponderar iniciar tratamento, isto é, doentes com infecção crónica com antigênio HBe. Se for positivo, realmente os doentes que tenham mais de 30 anos têm indicação
ou podem ser tratados. Nos doentes que tenham também infecção crónica, com HBE positivo ou negativo, mas que tenham história familiar de hepatocarcinoma ou manifestações extrahepáticas, também é de ponderar iniciar tratamento com para esta infecção. No entanto, há muitos doentes que têm hepatite B e que não têm indicação para ser tratados. E então o que é que nós podemos fazer nestes doentes? Temos que fazer monitorização, uma monitorização apertada, e devemos fazer doseamentos, quer da ALT, do DNA do vírus da hepatite B e muitas vezes marcadores não invasivos, ou elastografia, e noutros casos de duvidosos, até ponderar-se a biópsia. Num doente que tenha infecção crónica com HBE, em que o antigênio HBE seja positivo, mas que seja inferior a 30 anos, deve fazer vigilância 3 a 6 meses, tal como eu referi no slide anterior. Se for mais de 30 anos, já pode ser ponderado para iniciar tratamento. Se, por sua vez, o HBE for negativo e o DNA inferior a 2000, deve fazer uma vigilância mais longa, entre 6 a 12 meses. Se o HBE for negativo e o DNA já superior a 2000, a vigilância inicialmente é 3 meses, no primeiro ano, e depois passamos a cada 6 meses. Além da vigilância da ALT e do vírus DNA, também se pondera muitas vezes fazer a elastografia transitória, ou seja, em vez de fazer biópsia nestes doentes. Quando o valor é baixo, tanto na ALT normal ou com níveis elevados, inferior a 6, o doente não terá fibrose significativa e, portanto, é para manter vigilância e fazer elastografia. Depois já há uma área cinzenta, que não se sabe muito bem, entre 6 a 9, com a ALT elevada entre 6 a 12, em que muitas vezes pode ponderar fazer biópsia nestes doentes. Quando o valor já é muito alto, já é indicativo que o doente já terá fibrose ou mesmo cirrose, e, portanto, já terá que fazer um follow-up, nomeadamente de hepatocarcinoma. Os doentes que têm hepatite B crónica, mas que os níveis da ALT podem estar muito elevados, às vezes o resultado da rigidez hepática da elastografia tem que ser alguma atenção, e por isso é que os valores para considerar-se fibrose são mais altos, contrariamente aos doentes que têm uma ALT normal. Contudo, os doentes que têm um antigênio HBE positivo e os níveis normais da ALT ou discretamente altos, deve-se fazer fibroscan, e ajuda-nos a diferenciar se o doente se encontra numa fase imune ou se já numa fase de fibrose hepática. Por sua vez, se tiverem um antigênio HBE negativo, pode haver duas fases, ou uma fase replicativa baixa, em que o ALT e os níveis de DNA são baixos, e, portanto, a elastografia é preferível à biópsia, porque o risco de fibrose para cirrose é baixo. Se, por sua vez, o doente já se encontrar numa fase replicativa, com níveis de DNA elevados, e muitas vezes a ALT são intermitentes, altos, baixos, pode haver mais risco para desenvolvimento de cirrose. Isto é um algoritmo de fácil utilização para percebermos se um doente com infecção crónica por vírus de hepatite B, doseando o antigênio HBS se está em infecção ou se tem hepatite. Hepatite provavelmente terá indicação para tratamento. Se for uma infecção crónica, temos que dosear estes marcadores. Se, por sua vez, tiver risco de hepatocarcinoma ou reativação do próprio vírus, aí já terá indicação para tratamento, senão mantém vigilância. Os doentes que tenham HBS negativo, mas por sua vez o anti-HC positivo, será para follow-up. É preciso terem atenção, como eu disse previamente, se um doente tiver uma reativação ou for necessário fazer imunossupressão ou quimioterapia, já será necessário muitas vezes fazer profilaxia para a hepatite B. É uma tabela de fácil consulta para vermos as indicações, a duração de tratamento, as contraindicações dos fármacos mais utilizados. Atualmente o PEG-interferão é pouco utilizado, que é pela sua segurança desfavorável, e, portanto, muitos doentes acabam por não ser elegíveis para este tipo de tratamento, e a resposta é muito variável. Portanto, hoje em dia pouco se utiliza. Os que são mais utilizados são os análogos nucleosídeos entecavírus, tenofovir, fomurato ou alefenamida, não tanto utilizados como os de baixa resistência, lamivudina, denofovir, são menos utilizados, isto porque causam maiores estirpes resistentes e a supressão virológica é alterada. Portanto, estes são os fármacos análogos nucleosídeos mais utilizados atualmente para a hepatite B. Quando é que consideramos que um doente tem resposta ao tratamento utilizado dos análogos nucleosídeos? Há vários tipos de resposta, quer seja uma resposta virológica, serológica, bioquímica ou mesmo histológica.
Sem dúvida alguma, podemos dizer que um doente tem resposta quando o DNA é indetectável. Por sua vez, pode haver uma resposta primária, em que ocorre uma diminuição de log do DNA em cerca de menos de 1% aos 3 meses, uma resposta parcial quando há diminuição de mais que um log de DNA, mas, por sua vez, ainda é detectável 12 meses após ter iniciado o tratamento. E um doente tem recidiva quando há um aumento do vírus de DNA, mais do que um log do valor mais baixo alcançado. Após a suspensão dos análogos nucleosídeos, também podemos verificar a resposta virológica pós-tratamento, ou seja, quando o DNA é inferior a 2000, após 12 meses ter-se terminado com o próprio tratamento. Uma resposta serológica também é quando há seroconversão do antigênio HBe e HBs, que aí será significativo de cura, o que é sempre positivo, que não ocorre muitas vezes. Uma resposta bioquímica com normalização dos níveis de ALT, deve-se fazer um doseamento a cada 3 meses, pelo menos no primeiro ano, após o fim do tratamento, mas pode-se mesmo prolongar o follow-up até 2 anos. E em termos histológicos, muitas vezes com o tratamento de análogos nucleosídeos, há uma diminuição da atividade necroinflamatória nestes doentes. Tal como eu falei, os análogos nucleosídeos são atualmente o que é recomendado e pouco se usa o PEG-interferão. Sem dúvida alguma, entecavir, o tenofovir fumarato e a lafenamida são os mais utilizados, que são análogos de elevada resistência. O TAF está mais indicado nos doentes que têm disfunção renal ou alterações em termos da patologia óssea, ou seja, osteopenia, osteoporose, são predominantes o lafenamida do que o fumarato. Como é que os doentes estão a iniciar tratamento, contudo, têm que ser monitorizados, têm que fazer uma monitorização apertada destes doentes. Todos os doentes que estejam a fazer análogos nucleosídeos têm que ser monitorizados. A ALT deve ser monitorizada a cada 3, 4 meses no primeiro ano e depois espaçar-se a 6 meses. E o DNA também doseado a cada 3 meses durante o primeiro ano e depois vai-se espaçando a cada 6, 12 meses. Os doentes com disfunção renal também têm que se fazer o doseamento, a monitorização da função renal de forma apertada, cerca de cada 3 meses no primeiro ano e depois também se pode ir espaçando a cada 6 meses. Tal como eu disse, é preferível nos doentes com disfunção renal usar o entecavir ou o tenofovir a lefenamida. Isto tem a ver com a disfunção renal. É preciso ter atenção que o entecavir com uma clearance inferior a 50 deve-se fazer ajuste da dose e o tenofovir com a lefenamida deve ser ajuste quando seja inferior a 15 ml por minuto. Contudo, nestes doentes, tal como eu disse, os doentes podem progredir para cirrose e podem progredir para carcinoma hepatossolar. Portanto, todos os doentes que estejam a fazer este tipo de tratamento devem ser fazer vigilância para hepatocarcinoma. Principalmente os doentes que já desenvolveram cirrose e têm alto risco para desenvolver hepatocarcinoma. Atualmente há um score que é utilizado, o score PAGES, que dá para ver qual é o risco, prediz o risco de desenvolvimento de hepatocarcinoma nos primeiros 5 anos. É utilizado em doentes caucasianos que tenham hepatite B crónica e que fizeram tratamento pelo menos durante 12 meses com entecavir ou tenofovir. É um score fácil de utilização, usa apenas 3 parâmetros, a idade, o género e as próprias plaquetas, e dá para dosear se o doente se encontra num risco baixo, ou seja, não necessita de uma grande vigilância para o desenvolvimento de hepatocarcinoma. Já, por sua vez, nos doentes com o risco moderado a alto, é necessário uma vigilância mais apertada destes doentes pelo risco de desenvolver hepatocarcinoma. Tal como pode-se verificar pelo gráfico, com o aumento do risco de score, maior o risco de desenvolvimento de hepatocarcinoma. Este ano também saiu outro score, o Score Page modificado. Apenas neste momento ainda é utilizado em doentes asiáticos, ainda não está preconizado nos doentes europeus, que também são doentes com hepatite B crónica, que fizeram tratamento com entecavir ou tenofovir. A diferença da informação necessária para utilizar neste score é que eles usam, além da idade, género e das plaquetas, utilizam também a albumina. É também dividida em baixo, intermédio ou alto risco de acordo com o resultado. E aqui vê-se a tabela para calcular o risco de hepatocarcinoma. É ainda apenas válido nos doentes asiáticos. No entanto, nos doentes que fizeram análogos nucleosídeos, precisamos saber quando é que podemos parar o tratamento ou se tem indicação para parar.
Muitas vezes estes doentes tomam durante muito tempo e anos análogos nucleosídeos, porque muitas vezes a erradicação não é alcançada, ou seja, não há negativação do antigênio HBS. Quando isto acontece, realmente temos a confirmação da sua perda e então aí é seguro parar com os análogos nucleosídeos. Pode-se ponderar também parar com os análogos nucleosídeos quando o antigênio HBE positivo num doente sem cirrose e que tem um DNA indetetável após 12 meses de tratamento. Aí também pode-se ponderar suspender. Nos doentes com HBE negativo, que também não têm cirrose e que há uma supressão virológica sustentada, ou seja, pelo menos 3 anos em que o DNA foi negativo, também pode-se ponderar suspender o análogo nucleosídeo. No entanto, estes doentes têm que manter na mesma follow-up dos marcadores. Tal como eu disse, o PEG interferon atualmente é muito pouco utilizado, tem poucas indicações, pode ser utilizado em doentes com hepatite B crónica leve a moderada que não tenham sinais de hipertensão portal e nestes doentes tenham tanto HBE positivo como negativo, podem ser utilizados. Normalmente é preconizado um tratamento de 48 semanas, em alguns casos pode ser prolongado este tratamento, mas como a resposta é muito variável entre os indivíduos, nem todos os doentes toleram este tipo de tratamento, atualmente é pouco utilizado. E vou falar rapidamente de alguns casos especiais que se têm de ter atenção nos doentes que tenham hepatite B. Há doentes que estão co-infectados, nomeadamente com hepatite C. Isto, ou seja, os doentes têm 2 tipos de hepatites, o que acelera a própria progressão da doença hepática e o risco de hepatocarcinoma, por sua vez, vai aumentar do que um doente só tivesse hepatite B. Portanto, os doentes que tenham indicação para tratar a hepatite C com os antivirais de ação direta, atualmente utilizados e com muitos bons resultados, pode ocorrer a reativação do vírus de hepatite B. E, portanto, se os doentes apresentarem critérios para iniciar tratamento, devem ser tratados. Por sua vez, os doentes que tenham HBS positivo, uma fase replicativa, que também vão ser tratados com os antivirais de ação direta, devem ser considerados, neste caso, para profilaxia, pelo menos até 12 semanas após o término dos antivíricos de ação direta e deve sempre fazer uma monitorização também apertada. Por sua vez, os doentes que tenham HBE negativo e HBC positivo, que também são submetidos a este tipo de tratamento de AAA, devem ser monitorizados. Caso haja um aumento da ALT, pode haver reativação do vírus da hepatite B e também terão indicação, então, para serem tratados. Há doentes que também podem ocorrer uma hepatite B aguda, mas, no entanto, em mais de 95% destes doentes há cura da patologia e não necessita de tratamento. Estes doentes normalmente têm melhoria clínica e virológica e, portanto, não necessitam de tratamento. Apenas é indicado tratamento em doentes que tenham hepatite B aguda severa, em que tenham coagulopatia com INR superiores a 1,5 ou uma doença prolongada, em que tenham sintomas persistentes, têm icterícia superiores a 4 semanas e então aí deve-se iniciar o tratamento com análogos nucleosídeos. Temos também casos especiais nos doentes que vão fazer ou quimioterapia ou terapêutica imunossupressora. Estes doentes, todos os doentes que vão iniciar este tipo de tratamento devem ser testados para marcadores de vírus de hepatite B antes de iniciar imunossupressão. É obrigatório. E se, por sua vez, os doentes tiverem um antigênio HBS positivo, devem iniciar tratamento ou profilaxia com entecavir ou tenofovir. O tratamento devem fazer monitorização apertada, como aos outros doentes imunocompetentes. Deve fazer monitorização a cada 3, 6 meses do ALT e do vírus DNA e depois deve ser feita a pesquisa 12 meses após o término da terapêutica imunossupressora. Deve-se manter pelo menos a terapêutica para a profilaxia do vírus de hepatite B, pelo menos durante 12 meses após o término da terapêutica com imunossupressora, desde que o doente esteja em remissão da própria doença. No entanto, há uma exceção, que é o rituximab, deve-se prolongar a profilaxia até aos 18 meses. E, por sua vez, os doentes que tenham HBS negativo, mas que tenham anti-HBC positivo, podem necessitar e devem receber profilaxia. Isto se houver um risco muito elevado de reativação do vírus. Ocorre em cerca de 10% dos doentes e os doentes que vão fazer rituximab ou transplante de stem cells têm indicação para fazer profilaxia pelo menos durante 12 meses após o término da imunossupressão. E deve ser pesquisa novamente após 12 meses após terminar a terapêutica.
Temos também casos especiais em doentes que são hemodilizados e que fizeram transplante renal. Estes doentes também devem ser rastreados para o vírus de hepatite B. Tanto os doentes com diálise como doentes transplantados renais que tenham o antigênio HBS positivo, devem-se fazer terapêutica com análogos nucleosídeos, neste caso, ou entecavir ou tenofovir a lenalidomida. Tal como eu disse, é utilizado mais estes fármacos nos doentes com disfunção renal. Entecavir pode ser utilizado em doentes naivos, o tenofovir tanto em doentes naivos como já experimentados previamente com outros fármacos. Por sua vez, os doentes que tenham antigênio HBS negativo e HBC positivo devem ser monitorizados após o transplante, manter monitorização. Os doentes também trouxe aqui os profissionais de saúde, todos nós trabalhamos na área, e, portanto, é preciso saber que a infecção por vírus da hepatite B não exclui os doentes de exercer na área da saúde. Devem ter em atenção a exposição aos doentes, ou seja, um doente que tenha um DNA inferior a 200, não há qualquer preocupação na transmissão do risco. Se, por sua vez, o vírus DNA num profissional de saúde for superior a 200, deve ser tratado para análogo nucleosídeo para diminuir o risco de transmissão. Até hoje não houve nenhum caso relatado num doente, num profissional de saúde que tenha um vírus inferior a 200, tenha havido alguma transmissão. E, por fim, falar nas grávidas, que é preciso também ter sempre em atenção a estas doentes. Porquê? No primeiro trimestre é necessário rastrear o antigênio HBS. Doentes que, em mulheres em idades férteis, que não apresentam fibrose e que pretendem engravidar, é prudente atrasar o tratamento e iniciá-lo após a criança nascer. Por sua vez, uma doente grávida que tem uma hepatite B crónica e fibrose ou cirrose deve manter tratamento com tenofovir. Por sua vez, se tiver a fazer outro análogo nucleosídeo, deve-se trocar para tenofovir, porque atualmente é o que é mais seguro neste tipo especial de doentes. Após o nascimento, todos os doentes as crianças devem fazer imunoglobulina e ser vacinados nas primeiras 12 horas após o parto, porque diminui a transmissão do vírus da hepatite B, cerca de 90% para menos 10% da transmissão. Também é preciso ter atenção aos doentes que são grávidas e têm um antigênio HBS positivo, HBE negativo, mas têm um vírus DNA inferior a 2000, deve-se fazer uma vigilância trimestral e verificar a carga vírica e mesmo as provas hepáticas. E a amamentação não é contraindicada o uso de tenofovir. Obrigada. Então já é boa tarde a todos. A mim coube-me falar sobre zoonoses. Na altura que o Nelson me falou deste tema, fiquei um bocado assustada. Depois, quando vi as dimensões e que ele falou também na abertura daqui da mesa, ainda mais assustada fiquei sobre a dimensão de que as zoonoses têm no nosso contexto médico. Então, fui para a internet e fui procurar o que é que seria uma definição de zoonoses. Acabei por encontrar uma mesmo no nosso Diário da República, que diz que zoonoses é qualquer doença ou infecção suscetível de ser transmitida naturalmente pelos animais ao homem. E o agente zoonótico é qualquer bactéria, vírus ou parasita que seja suscetível de provocar uma zoonose. A partir daqui, lembrei-me de falar com o Dr. Capucho e com o Dr. Pedro, tendo em conta o ACES do Alto Tâmega e Barroso e depois o ACES do Douro Sul, e tentar perceber quais eram aquelas doenças zoonoses que seriam mais detectadas e aquelas que acabavam por afetar mais a nossa região. Fiquei bastante surpreendida no que diz respeito à brucelose, que podemos ver nesta tabela, que ali não é assim muito clara, mas continua a ser uma zoonose muito ativa na nossa região, assim como dentro das rickettsiosis a febre escaronodular. O Dr. Pedro acabou por me ceder também esses dados e mais uma vez temos uma brucelose e as rickettsiosis na figura da febre escaronodular com valores muito significativos. Assim, acabei por escolher falar sobre a brucelose, a leptospirose e a rickettsiosis na febre escaronodular, que vou tentar ser breve, dado ao diante da hora. Então, a brucelose é uma doença que é identificada em todo o mundo, mas especialmente na bacia do Mediterrâneo, na Península Arábica, no sul do continente indiano e em algumas partes do México, da América Central e do Sul.
Em Portugal, parece ser o 4º país da Europa com uma maior incidência e, segundo o Instituto Nacional de Estatística e a DGS, no ano 2000 foram notificados 106 casos. É uma bactéria, um cocobacilo, pequeno, imóvel, gram-negativo, tem na sua membrana o LPS, é um aeróbio obrigatório e um parasita intracelular. Das diferentes espécies que podemos encontrar, vamos ver que aquela que acaba por afetar mais o homem é a Brucella militensis, é a mais comum, a mais sintomática e também a que dá a doença mais grave. Tem como reservatórios os 3 que eu coloquei ali no início do diapositivo e que vai dar então no homem a brucelose, também chamada de febre ondulante e a febre de Malta. As restantes géneros só ocasionalmente podem dar doença no homem e as últimas não dão mesmo doença no homem. Em termos dos animais, frequentemente são assintomáticos, podendo, no entanto, originar orquites e também abortamentos. No que diz respeito à sua etiologia e epidemiologia, sabemos que também que é uma doença sazonal, principalmente mais frequente na altura da primavera. Na distribuição por sexos é mais comum no homem e principalmente na faixa etária dos 55 aos 64 anos. Quando digo que é mais comum na primavera, tem em conta também o maior número de partos nos animais e o aumento do leite. As vias de transmissão são várias, sendo a cutânea mucosa a mais comum, por contacto direto com os animais, e esta corresponde a cerca de 60%. Está ainda também descrita a respiratória e a digestiva com a ingestão de produtos não pasteurizados, que corresponde a cerca de 25% dos casos. De forma a organizar melhor a patologia, podemos ter 2 fases essenciais. A fase aguda tem uma primeira fase que é a locorregional, que corresponde ao local de entrada com a afetação dos gânglios regionais e a sua multiplicação, que pode dar origem a uma adenomegalia satélite, e posteriormente a fase de septicémia, que dura entre 3 a 6 semanas. Nesta fase existe uma bacteriémia com vários surtos septicémicos, em que os órgãos mais afetados vão ser os parenquimatosos, nomeadamente o fígado. Nesta fase vamos ter então uma fase sintomática. Posteriormente temos a fase crónica, que pode existir, mas que em cerca de 80% também há cura, e nesta fase crónica pode ser generalizada ou pode focalizar em diferentes órgãos. A fase aguda é caracterizada por a tríade clássica, que é constituída pela febre, a sudorese profusa e a dor. A febre é normalmente alta, com valores superiores a 38 graus e pode apresentar-se de uma forma contínua, mas aquilo que a caracteriza mais é ser irregular ou ondulante. Podemos ter doentes que estão 10, 15 dias com febre e posteriormente têm 10, 15 dias em que estão completamente apiréticos. A febre é caracteristicamente vespertina, prolongando-se durante a noite e muitas vezes durante a manhã não têm febre. A sudorese é uma sudorese profusa, predominantemente noturna, com um cheiro muito ativo e desagradável. É descrito como um cheiro a palha, a urina de rato. E depois a dor. As queixas álgicas são bastante intensas, mais localizadas em termos de articulações, com artralgias das pequenas às grandes articulações, mialgias e também cefaleias. Tendo em conta, encontrei esta tabela que acabei por colocar aqui, os sintomas e os sinais, aquilo que parece é que comparativamente à grande quantidade de queixas sintomáticas, depois os exames físicos não são muito específicos. Podemos encontrar uma hepatosplenomegalia em cerca de 20 a 30%, mas não há sinais que nos levem diretamente para o diagnóstico de brucelose. Na fase crónica, e tendo em conta as focalizações, que podem muitas vezes ser a primeira manifestação da doença, vamos ver, aquilo que eu tenho aqui a seguir, que elas podem estar localizadas em várias regiões. As osteoarticulares são as mais comuns, entre 20% a 60%, localizando-se principalmente nas articulações de carga, na região lombar e nas grandes articulações da sacroilíaca, a coxofemoral, os joelhos e a articulação tibiotársica. No sistema nervoso central é muito menos comum, apenas cerca de 5%, e pode dar origem a uma neuromeniнгobrucelose. As urogenitais não são tão frequentes, principalmente as renais, que são muito pouco comuns. As genitais no homem podem dar origem às orquites e na mulher aquilo que é mais comum são as salpingites.
A endocardite está presente em cerca de 2% dos casos e quando ela existe é normalmente a forma mais grave de apresentação, podendo mesmo ser fatal. Em relação à parte hematológica, ela pode estar afetada, muitas das vezes está afetada e pode atingir as 3 linhas celulares. Em termos hepatobiliares, sendo o fígado, então, o maior órgão reticuloendotelial, ele está provavelmente quase sempre envolvido na brucelose. Tendo em conta depois o tipo de bactéria, a espécie que estamos a falar pode dar origem a situações diferentes, estando, por exemplo, a abortos mais associados mais frequentemente aos granulomas, a militenses mais uma inflamação difusa do fígado e a suis pode dar mesmo abscessos granulomatosos. No que diz respeito ao diagnóstico, para nós pensarmos na brucelose, temos que ter em conta realmente estarmos muito atentos à história clínica e fazer uma história clínica detalhada. As viagens, a ocupação, o contacto com os animais, a ingestão de produtos lácteos não pasteurizados e depois tudo o resto é muito geral. O hemograma pode apresentar anemia, uns leucócitos podem ser normais ou baixos, uma linfocitose, uma trombocitopenia, a PCR e a AVS normalmente estão aumentadas, as alterações hepáticas são inespecíficas, por isso nós vamos ter mesmo que isolar ou identificar o agente. Para o diagnóstico, este pode ser através das hemoculturas ou das mieloculturas. Sabemos, se suspeitamos deste diagnóstico, temos que avisar o laboratório, porque as culturas têm um crescimento muito lento, por isso tem que ficar em cultura pelo menos durante 4 semanas, e depois aquilo que acabamos por utilizar mais para o diagnóstico são, sem dúvida, as serologias. A rosa bengala é aquele teste de rastreio rápido, que se for positivo tem sempre que ser confirmado e não dá para quantificar. A reação de Wright, se for superior a 1/160, já nos dá um diagnóstico positivo, mas ela só começa a aumentar a partir da 2ª semana. Está sempre positiva durante a fase aguda, mas normalmente já é negativa depois nas fases crónicas. A imunofluorescência, se for superior a 1/100, já dá uma positividade, mas os títulos ainda aumentam posteriormente, só por volta da 3ª à 4ª semana, e mantém-se depois positiva durante 2 a 3 meses, por isso será o ideal para a brucelose já numa fase crónica. A antibioterapia na brucelose produz um alívio na sintomatologia, diminui a duração da doença e diminui a incidência das complicações. Mas se estamos a falar, como eu disse inicialmente, de um micro-organismo que é essencialmente intracelular, vamos ter que utilizar antibióticos com uma boa penetração, para além de ser utilizados durante uma antibioterapia prolongada, normalmente durante 6 semanas. O tratamento que está preconizado é a doxiciclina associada à rifampicina durante 6 semanas. Em alternativa, podemos utilizar a streptomicina no local da rifampicina, tendo atenção sempre à ototoxicidade. Nas grávidas e nas crianças inferiores a 8 anos, o que está preconizado é o cotrimoxazol com a rifampicina. No caso da endocardite, como eu disse anteriormente, por ser uma situação muito grave e que pode ser fatal, por vezes é necessária uma terapêutica tripla com doxicilina, aminoglicosídeos e rifampicina. Vamos respirar. Leptospirose. A leptospirose foi descrita pela primeira vez pelo Sr. Weil em 1886. É uma doença infecciosa emergente, é uma patologia de importância zoonótica mundial, em que as taxas de incidência, no entanto, são mais significativas em países ou regiões com clima tropical. No nosso país, sem dúvida que a região que tem uma maior incidência é os Açores, com cerca de 11 em 100 mil habitantes, que é cerca de 10 vezes superior à do Portugal continental. A leptospira é assim da família das leptospiraceae, que são bactérias em forma de espiroquetas delgadas que têm ganchos nas suas extremidades, que são os flagelos, que permitem que elas sejam muito móveis. O principal hospedeiro reservatório são mamíferos, principalmente os roedores, e estes, quando infectados, excretam a leptospira na urina, que pode ser excretada de forma intermitente ao longo da sua vida ou mesmo durante toda a sua vida.
A transmissão é feita essencialmente pela urina, pelo sangue, por tecidos ou por contacto direto entre o ambiente e produtos contaminados, nomeadamente a água. As portas de entrada nossas são as soluções de continuidade da pele, as mucosas conjuntivas, a ingestão de alimentos que estejam contaminados. A transmissão homem-homem é raro, mas estão descritas algumas situações de transmissão sexual e vertical. No nosso país, a maior incidência é nos meses de outono, também associados mais à pluviosidade, e, tal como gostávamos de ver na brucelose, temos também a leptospirose, também acaba por ser dividida em duas fases. A fase precoce, que é a leptospirémia, em que vamos ter uma instalação abrupta de sintomas, com febre, cefaleia, mialgias, anorexia, náuseas, vômitos, diarreia, tudo muito inespecífico. Artralgias, uma hemorragia conjuntival, uma fotofobia, uma dor ocular, uma tosse, um exantema que pode surgir em cerca de 10 a 20%, com eritema macular, papular, urticariforme ou purpúrico. Uma hepatoesplenomegalia também pode existir, mas aquilo que nos pode fazer suspeitar de um diagnóstico de leptospira é a sufusão conjuntival, que ocorre em cerca de 30%, que é um achado característico. Ele ocorre no final da fase precoce e caracteriza-se então por uma hiperemia, um edema conjuntival ao longo das fissuras palpebrais, que podem também surgir petequias e hemorragia da conjuntiva. Em cerca de 15%, esta fase, vamos passar a uma fase tardia, que é também chamada de fase imune, em que vamos poder encontrar a leptospira na urina. Nesta fase ocorre icterícia, insuficiência renal, podem existir arritmias e sintomas pulmonares, uma meningite linfocítica, uma conjuntivite uveíte, uma nevrite óptica e também podem estar associadas pancreatite e uma colcistite. A sua forma mais grave é descrita como o síndrome de Weil, que se caracteriza então também por uma tríade, que é a icterícia, uma insuficiência renal e uma hemorragia particularmente pulmonar. O sinal característico é então esta icterícia, que apresenta uma tonalidade com um alaranjado muito intenso e que é preditor de mau prognóstico. A insuficiência renal ocorre em 16 a 40% dos casos. Inicialmente caracteriza-se por uma insuficiência renal não oligúrica e mesmo hipocalémica, que depois, com a desidratação e a perda progressiva de volume intravascular, acaba por levar a uma insuficiência renal oligúrica com hipercalemia, necessitando mesmo, em algumas circunstâncias, de diálise. A hemorragia pulmonar pode ser mesmo uma hemorragia maciça, inicialmente com sintomas de uma tosse seca, dispneia, uma expectoração hemoptóica, que progride para hemoptises francas maciças, podendo mesmo ser uma causa de morte em cerca de 50% dos casos. Em termos de laboratório, aquilo que encontramos é uma leucocitose com predomínio de neutrofilia, que pode chegar mesmo aos 70 mil, uma anemia, uma trombocitopenia que existe em cerca de 50% dos casos e depois tudo muito incaracterístico, à exceção da bilirrubina, que pode atingir valores muito elevados. O diagnóstico, mais uma vez, pode ser feito de uma forma direta, por o exame de fundo escuro, mas tem baixa especificidade e baixa sensibilidade, uma vez que muitas das vezes pode ser associado à leitura de microscópio como sujidade na lâmina, pode ser feito por cultura, mas também aqui, mais uma vez, tem um crescimento muito lento e temos que deixar em cultura por vezes durante 4 meses. A PCR começa a ser muito utilizada, a histologia pela prata e a monohistoquímica também pode ser usada e as serologias, que são aquelas que nós pedimos logo inicialmente, têm uma alta sensibilidade e especificidade, sendo o método de referência. O tratamento nas fases precoces da leptospirémia pode-se utilizar a amoxicilina 500 de 8 em 8 ou a doxiciclina 100 de 12 em 12. Na fase tardia, na fase imune, já estamos perante situações mais graves e que vão requerer antibioterapia endovenosa com penicilina G, ou ampicilina, ou ceftriaxone ou ceftazidima. A azitromicina é uma antibioterapia que pode também ser considerada. Finalmente, as ricécias. Dentro das ricécias nós temos um grupo enorme de bactérias. Chegamos ali a uma altura que elas vão ser divididas entre o grupo tifo e o grupo de febres exantemáticas e no final das febres exantemáticas vamos ter a Rickettsia connori, que vão ser aquelas que vão caracterizar pela febre escaronodular. Dentro das Rickettsia connori nós temos... só um bocadinho. Isto foi para...
fim. Peço desculpa. Pronto, dentro das Rickettsia conori temos então a estirpe Malis e a Israel. As Rickétsias são zoonoses com uma ampla distribuição mundial, causando principalmente pelas bactérias do género Rickettsia, que têm vários artrópodes como vetores. Destas eu vou falar então das febres caronodular, também conhecida como febre da carraça, ou febre botosa ou febre mediterrânica, e é uma zoonose endémica nos países da orla mediterrânica. Em Portugal, a febre caronodular, como nós vimos pelos exemplos da nossa região, é uma doença endémica caracterizada pela sua sazonalidade estival. Foi reconhecida pela primeira vez no Ricardo Jorge, que vamos falar aqui a seguir. Foi identificada pela primeira vez em 1910 por Conoribus na Tunísia, em Portugal pelo Delfim Pinheiro, identificada pela primeira vez em 1923 e posteriormente na década de 30, Ricardo Jorge, com os seus trabalhos, contribui para a divulgação desta entidade, designando-a de febre caronodular. Em Portugal existem então as duas que eu estava a falar há pouco, que são aquelas que são mais comuns. A primeira, a Rickettsia conori malis, foi isolada já no homem e na carraça do cão, e a segunda apenas em humanos. A estirpe Israel, em Portugal, foi descrita a primeira vez em 1997 e anteriormente só tinha sido mesmo descrita em Israel. Tal como nos grupos anteriores, é uma doença sazonal, principalmente nos meses de verão, com 2 grupos etários a serem mais descritos, entre 1 e os 4 anos nas crianças pequenas e nos idosos acima dos 75 anos. Aqui as crianças surgem porque normalmente são aquelas que estão mais em contacto com a natureza, com os animais de estimação, e também porque se pensa que a pediatria, em termos de notificação, seja muito superior a nós e que acabe por notificar muitos mais casos do que nós. No que diz respeito à distribuição por sexos, ela parece ser equitativa entre homens e mulheres. A tríade clássica das febres caronodulares é a febre, o exantema e a escara de inoculação, dividindo-se esta infecção também em 3 fases. A prodómica como uma cefaleia, as fotofobias, mioartralgias, vômitos, alterações do trânsito intestinal, posteriormente uma febre alta com o tal exantema maculopapular não pruriginoso, inicialmente nos membros, depois afetando o tronco e as palmas das mãos e as plantas dos pés não são poupados, ao contrário da fase que é poupada. Posteriormente a fase de convalescência com a pirexia e melhoria gradual da astenia. Tem ainda também... Eu não sei o que é que se passa aqui. A escara de inoculação, que também é comum. Como eu disse há pouco, as formas mais graves, ela é normalmente pode ser uma doença benigna, mas nas formas mais graves ela pode assumir-se como complicações como o choque, como o SID, uma insuficiência renal grave, respiratória, com necrose também tecidular. Os principais grupos de risco para a doença mais grave são os idosos, os diabéticos, alcoólicos, os insuficientes cardíacos e os doentes que estão imunossuprimidos. Dentro das 2 estirpes que nós estávamos a falar, da Malis e da Israeli, o período, falando inicialmente da Malis, o período assintomático inicial é aproximadamente 6 dias após a inoculação. Em seguir surge a febre alta, uns sintomas tipo gripais, a escara de inoculação e posteriormente o exantema maculopapular, que envolve as mãos e os pés. Pode existir uma conjuntivite, principalmente se o local de inoculação for a conjuntiva, e depois, ao longo de todo o percurso, está associada a uma astenia, uma mialgia e vômitos e náuseas e diarreias podem estar também associados. A Israeli tem algumas particularidades que a diferenciam, que a escara de inoculação apenas está presente em 3% dos casos. As manifestações clínicas e o exantema normalmente não é tão exuberante. Parece haver uma resposta imunitária desadequada com títulos de imunoglobulina G e imunoglobulina M mais baixos. As náuseas, os vômitos são mais intensos, a bilirrubinémia e as alterações hepáticas são mais elevadas e está mais vezes associadas a quadros mais graves potencialmente fatais. O diagnóstico das febres caronodular é habitualmente clínico, tendo em conta os achados que eu disse anteriormente. Em Portugal há mesmo esta circular normativa
de 1999, que diz que os casos suspeitos devem ter uma confirmação laboratorial. A circular descreve ainda que o diagnóstico clínico da febre escaronodular baseia-se na observação da febre de início súbito, das artralgias, mialgias, com aparecimento de uma erupção maculopapulosa não pruriginosa, afetando geralmente a região palmar e plantar dos membros entre o 3º e o 5º dia. A escária de inoculação acompanha uma linfadenopatia regional. No que diz respeito aos diagnósticos, as serologias são também os mais fáceis e os mais utilizados. A imunofluorescência indireta dos eostítulos de anticorpos da Rickettsia connori e recomendam-se 2 doseamentos separados entre 7 a 10 dias, porque o primeiro, se for feito muito precocemente, pode ainda ser negativo e só ser positivo posteriormente. Se for superior a 1/256, diz-se que é uma infecção recente e é considerada positiva. Podemos ainda conseguir os exames culturais, a partir das mostras do doente ou do artrópodo, e aqui temos é especialmente importante, uma vez que estão a ser identificadas novas estirpes e é uma maneira de reconhecermos novas espécies. Depois existe também a biologia molecular com PCRs. O tratamento no adulto passa pela doxiciclina, 200 mg dia, nos casos mais graves, 200 mg de 12 em 12 horas, 7 a 10 dias é o que está preconizado no tratamento, idealmente no mínimo 3 dias após a pirexia. Há estudos que relatam ainda a possibilidade da azitromicina e da claritromicina e falam das fluoroquinolonas que podem ser usadas, principalmente associadas, quando estamos a falar de quadros graves de choque. Na criança e na mulher grávida, o que está preconizado é o cloranfenicol. Sendo assim, e sendo que é uma situação grave e muito comum na nossa região, acaba por trazer aqui um caso clínico de uma doença que esteve muito recentemente. Já não falo do caso clínico? Assim, rápido. Pronto, é uma senhora de 64 anos, reformada, praticamente sem antecedentes de relevo, medicada com simvastatina. Dia 10 de outubro recorre ao seu centro de saúde por se sentir muito cansada, muito nauseada, com vômitos, e ao exame físico é constatada uma febre alta. É medicada com amoxicilina ácido clavulânico e acaba por ir para casa. No dia 13, vai ao serviço de urgência do Hospital de Lamego, após ter sido encontrada caída no domicílio. Tinha um discurso coerente, mas arrastado, e, questionando os acompanhantes, havia uma referência a perturbações de comportamento, nomeadamente com períodos de desorientação, que já tinham cerca de 15 dias de evolução. No SU, ela apresentava-se hipotensa. Analiticamente, tinha uma trombocitopenia, uma insuficiência renal, já com uma creatinina sérica de 2,9, uma PCR aumentada e atingimento quer da citólise, quer da colestase. A gasometria já mostrava lactatos de 4,9. Foram colhidas serologias, culturas e ficou em SO na unidade de Lamego. Posteriormente, por evoluir por uma hipotensão sustentada, necessidade crescente de FIDO2, um aumento ainda superior da lactacidémica e um agravamento em horas da trombocitopenia, acaba por ser transferida para a sala de emergência do Hospital de Vila Real. Foram descartadas outras hipóteses de diagnóstico e acabou mesmo por ficar internada com choque cético, improvável ricketsiose, com disfunção multiorgânica, cardiovascular com hiperlactacidemia e hipotensão e necessidade de aminas, respiratória com necessidade de intubação orotraqueal, hematológica, renal e neurológica. Ao longo do internamento, e tal como eu disse há pouco, o primeiro doseamento das serologias foram negativos, mas ao fazermos a punção lombar, o teste já deu positivo para Rickettsia SP e Rickettsia escaronodular. A autoimunidade e todos os restantes, tudo foi negativo. Temos aqui imagens que aí se calhar não se consegue ver do eritema. Não encontramos uma escara de inoculação que nos parecesse efetivamente uma escara de inoculação. Havia entingimento das palmas e das plantas dos pés e a senhora evoluiu lentamente, mas progressivamente para uma melhoria. No início, com um agravamento tão grande, ainda se associou a levofloxacina, mas posteriormente, ao fim de 6 dias, ela, por evoluir para uma citocolestase muito marcada, acabou, e por uma presunção de uma possível hepatotoxicidade, acabamos por retirar a levofloxacina, mas apesar deste quadro arrastado, ela evoluiu positivamente bem
e ao fim de 48 horas da pirexia havia uma melhoria da citocolestase, já estava sem necessidade aminérgica, sem necessidade de intubação ventilatória e acabou por ser transferida para o serviço de medicina. Na repetição das serologias no dia 29/10, os anticorpos já estavam fortemente positivos. Com isto, queria só dizer aqui para acabar que a verdadeira incidência da brucelose, da febre oscaronadular e da leptospirose continua a ser desconhecida, são frequentemente subdiagnosticadas. É muito importante suspeitarmos destas patologias porque o início do tratamento é essencial e a subnotificação contribui para a dificuldade na caracterização e conhecimento real do impacto na população portuguesa. Ora bem, já vamos muito adiantados na hora. Talvez desse só 5 minutos para perguntas que quisessem fazer à mesa ou a alguns palestrantes, alguns comentários que também quisessem fazer, mas não nos alugaríamos mais do que 5 minutos, dado que já vamos muito adiantados na hora. Bem, penso que está toda a gente com fome. Eu daria, se calhar, fazíamos só um remate final, cada um de nós, sobre as áreas que foram abordadas muito rapidamente. Se calhar daria a primeira palavra à Dulce, que está aqui ao meu lado, só muito rapidamente para alguns aspectos mais pertinentes sobre a tuberculose. Bom dia a todos. Realmente, como ficou provado com esta apresentação da Sara, a tuberculose ainda existe. É uma doença que realmente já é uma velhinha, mas que continua presente, apesar de Portugal estar a fazer um bom trabalho e realmente nos últimos anos somos um país de baixa incidência. Isso, por um lado, não podemos baixar a guarda, digamos assim, e a suspeição diagnóstica tem que ser muito alta, porque a clínica, como vimos, é bastante inespecífica, arrastada, de certa forma, geralmente. E, por outro lado, o contexto epidemiológico também tem que ser um alerta e temos que pensar sempre. De resto, da tuberculose extrapulmonar, acho que da mensagem final que fica é que realmente a tuberculose pode afetar qualquer órgão, mesmo, e que é muito importante, tanto na pulmonar como na extrapulmonar, tentarmos identificar, como a Sara disse várias vezes, identificar o agente, porque só assim é que vamos ter um TSA e só assim é que podemos fazer um tratamento guiado por isso, porque senão os esquemas terapêuticos são muito chatos, digamos assim, porque a fase de manutenção vai ser diferente. Por isso temos todos que fazer um esforço e saliento às vezes questões práticas, nomeadamente, lá está, quando estamos a fazer uma biópsia, porque a primeira suspeição geralmente é neoplasias ou outras coisas, não custa nada enviar um bocadinho para a microbiologia e aí uma questão técnica, não ir em formol, como a Sara disse, ir em soro fisiológico, pronto. E só isso, termos esse cuidado, porque senão perde-se essa oportunidade. Obrigada. Eu vou falar um pouco, para já agradeço muito o convite ao Dr. Nelson por estar nestas jornadas. Acho que é sempre muito bom encontrarmos-nos convosco, que têm o futuro da medicina nas vossas mãos. Eu vou falar um pouco essencialmente sobre a brucelose. Quando eu comecei a trabalhar aqui, há cerca de 30 anos, havia famílias inteiras infectadas com brucelose e havia aldeias inteiras infectadas com brucelose. Desde então fazíamos o diagnóstico muito facilmente, estávamos sempre muito atentos aos sintomas dessa doença. Na urgência, a maior parte das vezes, esse diagnóstico era feito nas urgências.
Tenho notado realmente ao longo destes anos que a brucelose diminuiu muito, muito, graças aos cuidados de saúde primários e graças aos cuidados veterinários e da saúde pública. E já não fazemos isso não é tão habitual. E, ultimamente, o que tenho reparado é que temos realmente mais brucelose localizadas, como espondilodiscites e artrites. Eu acho que, nesse sentido, acho que se evoluiu muito. É claro que vivemos no meio rural, temos que estar sempre atentos a essa patologia. As leptospiroses parece que são menos diagnosticadas. Em relação à febre escaronodular, acho que também temos uma grande incidência dessa patologia. Raramente temos complicações graves dessa doença, mas podem acontecer. Como foi o caso que apresentou a Márcia e como casos que nós já todos tivemos. Pronto, temos que pensar nelas, porque a brevidade do diagnóstico é importante para travarmos a evolução da doença. De momento não tenho assim mais nada a dizer. Agradeço-vos muito a vossa presença e desejo-vos muitas felicidades no vosso futuro. Ora bem, para terminar, muito rapidamente, só 3 mensagens rápidas sobre hepatite B. À primeira partida parece muito complexo, até pelos esquemas que existem, mas de facto pronto, é uma patologia que é frequente. Felizmente, hoje em dia, com a vacinação cada vez menos, mas temos alguns casos particulares. Nomeadamente, portanto, a mensagem principal da apresentação, que eu acho que para nós que trabalhamos em hospital é a mais pertinente de todas, é a primeira, a referenciação à consulta especializada, e depois a segunda mensagem, também associada a isto, principalmente nos doentes que são portadores de antigênio HBS ou que têm corpo positivo, referenciação quando são submetidos a terapêuticas imunossupressoras. Pronto, isso acontece com frequência em meio hospitalar, não só na oncologia, mas também na doença autoimune, em que habitualmente não são referenciados estes doentes, e alertar também, não são só os doentes com antigênio HBS positivo, mas também com um corpo positivo, que devem ser referenciados. Aliás, neste momento temos até internado um doente com uma reativação que unicamente tinha apenas um antigênio do corpo positivo e tem uma reativação grave após rituximab. Pronto, esta é a mensagem principal. O resto, a decisão de tratamento não é fácil nestes doentes, tem que ser sempre individualizada, e afirmar a cura na hepatite B é sempre muito complexa. Pronto, uma coisa é afirmar a cura na hepatite C, em que de facto é um vírus RNA e garantimos de facto a cura após o tratamento. O vírus da hepatite B não é assim. Pronto, mesmo que tenhamos uma seroconversão total antigênica ABS, ele permanece no núcleo do hepatócito e em situações particulares de imunossupressão pesada ele pode haver uma seroversão e novamente multiplicação viral. Portanto, a cura na hepatite B é muito mais complexa de afirmar do que na hepatite C. Portanto, e acho que basicamente é esta a mensagem principal desta apresentação. E obrigado a todos por estarem aqui até às 2 da tarde.